Quando Martinho Lutero disse que a tríade de inimigos da vida cristã incluía o mundo, a carne e o diabo, ele não incluiu o último, o diabo, simplesmente como uma abstração teológica ou como uma questão de doutrina, mas Lutero tinha uma aguda e profunda consciência pessoal da realidade de Satanás. Mas vocês têm que entender que quando as pessoas estavam preocupadas em viver a vida cristã no século XVI, elas tinham uma leve visão diferente da realidade do que é comum hoje em dia. Lutero tinha uma consciência tão aguda da presença de Satanás que ele costumava falar da Anfechtung, o ataque desenfreado que o inimigo, o príncipe das trevas, estava trazendo contra ele em sua vida pessoal. E Lutero descobriria que a presença de Satanás às vezes era tão tangível que em uma ocasião ele pegou um tinteiro que estava na mesa dele, ele usava para escrever, e jogou na direção de onde ele pensava que Satanás estava parado. E o que ele conseguiu como problema foi uma parede cheia de tinta. E ele tinha outros meios de menos bom gosto para se livrar de Satanás. E eu não vou mencionar essas passagens, mas nós temos essa preocupação, praticamente assim, no século XVI, com a realidade de Satanás. Mas os tempos mudaram. E as pessoas não vivem nesse tipo de estrutura, pelo menos a maioria das pessoas em nossos dias. Há alguns anos atrás eu estava ministrando um curso de filosofia aqui nos Estados Unidos, em uma universidade secular, e eu tinha cerca de 30 alunos na minha classe, e de alguma maneira a questão do diabo ou Satanás surgiu. E houve uma espécie de discussão animada e um debate entre os alunos, e finalmente eu decidi fazer uma votação para descobrir para onde estava a cabeça deles. E eu disse: quantos de vocês acreditam que realmente existe um demônio, pessoal? E 3 mãos se levantaram de 30. Isso é 10%. De modo que, conforme eu formulei a pergunta, 90% dos meus alunos nessa classe contemporânea de filosofia não acreditava na existência de um diabo real e pessoal. Então, continuamos a discussão e fiz a próxima pergunta. Eu disse: quantos de vocês acreditam em Deus? Agora, eu não sabia o que esperar com essa pergunta, mas nessa sala de aula, particularmente, cada pessoa levantou a mão. Ou seja, eles não acreditam necessariamente na mesma visão de Deus e assim por diante, mas todos eles acreditavam em algum tipo de ser supremo. Todos naquela sala de aula. E eu disse: bem, isso é intrigante para mim. Por que temos 100% de concordância com a ideia de Deus e apenas 10% de concordância com a ideia de Satanás? E eu disse: me digam, eu disse, quantos, deixe eu perguntar isso, quantos de vocês creem em Deus, se eu definir Deus dessa maneira, que Deus é um ser sobrenatural que tem a habilidade ou a capacidade de influenciar os seres humanos para o bem? Todos concordaram com isso. E eu disse: agora, e se eu definisse Satanás como um ser sobrenatural que tem a habilidade de influenciar as pessoas para o mal? O que é que o torna tão disposto a afirmar o ser sobrenatural que pode nos influenciar para o bem, mas tão rápido em negar o ser sobrenatural que pode nos influenciar para o mal? É porque, na nossa experiência, nós caminhamos por uma cultura em um mundo que é tão esmagadoramente equilibrado em favor do bem sobre o mal, o que há muito mais evidências para o sobrenatural e as influências para o bem do que as influências sobrenaturais para o mal, que nós não damos qualquer crédito para a influência do mal. E eles disseram: não, essa não é a razão. Então eu disse: bem, por que vocês afirmam um e negam o outro? E um dos alunos respondeu e disse: bem, você não pode estar envolvido no sofisticado reino da ciência contemporânea e ainda acreditar em coisas como demônios.
E eu disse, é a revolução científica que pôs fim à civilização ocidental da crença em Satanás. Eles disseram assim, e eu disse, bem, me ajudem aqui. Quero dizer, não estou nas ciências naturais, eu estou em filosofia. Você simplesmente terá que suportar aqui a minha ignorância. Me digam, o que é isso nos laboratórios científicos ou na teoria científica que de repente tornou a existência de Satanás insustentável? É a segunda lei da termodinâmica, ou a descoberta do código genético que de repente baniu Satanás da credibilidade científica. E eu esperei um bom tempo para os alunos apresentarem algum argumento, alguma descoberta que viesse do reino científico, que lançasse uma sombra sobre a noção de Satanás. E ninguém poderia pensar em nada. Até que, finalmente, um dos alunos disse, mas você não vê que na nossa literatura nós colocamos o diabo na mesma categoria que nós colocamos as bruxas e os elfos, os goblins e duendes e esse tipo de coisa? E eu disse, bem, você entende? Percebi isso também na nossa cultura, que agrupamos todas essas coisas na mesma categoria. Então eu pensei, será que por que isso? Obviamente, nós temos boas razões para sermos céticos sobre goblins. E temos boas razões para sermos céticos sobre bruxas. Mas Satanás é algo totalmente diferente. Por quê? Porque sempre que nós estamos debatendo a questão da existência de uma coisa ou outra, nós queremos considerar qual é a fonte de afirmação dessas realidades. É a fantasia de alguém e sua imaginação ou outra coisa? Agora, eu não posso fugir do fato de que as Sagradas Escrituras ensinam enfaticamente a realidade de Satanás. E que, como fonte, tem sido objeto de estudos científicos e análises mais críticas do que qualquer fonte escrita neste planeta. Agora, você pode não estar convencido de que é uma fonte muito confiável. Acontece que eu estou muito persuadido de que é uma fonte confiável. E quando Satanás me diz, quando as Escrituras me dizem que existe tal coisa como Satanás, isso tem muito mais peso para mim do que o testemunho pessoal de Shirley MacLaine sobre reencarnação. E você sabe, bilhões de pessoas vão acreditar nisso só porque ela diz, ou Bryden Murphy, ou algo assim. Portanto, nós temos que considerar a fonte. Agora, uma das razões pelas quais estou convencido de que toda a ideia de Satanás que caiu na descrença é um profundo mal-entendido da história medieval. Na Idade Média, a igreja acreditava em um Satanás real. E a igreja estava muito preocupada em encontrar maneiras de resistir à influência de Satanás. Deixa eu voltar um pouco. Vocês percebem quantas vezes Jesus fala da realidade de Satanás e como Jesus ora seriamente pela proteção do seu povo contra Satanás? Quantos de vocês conhecem a oração do Senhor? Vamos lá, vocês conhecem a oração do Senhor, a oração mais famosa de todos os tempos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. É isso. Certamente, bondade e misericórdia. Aquelas 3 garotas do Antigo Testamento. Agora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, seja na terra como no céu, e assim por diante. E continua a oração do Senhor, onde diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa agora é a tradução moderna. Livrai-nos do mal. Agora, no Novo Testamento, a palavra geral e usual para mal é poneria. E
as últimas duas linhas indicam alguma coisa. Vocês lembram de quando tinha que aprender línguas e tinha que adicionar diferentes finais para o acusativo, e o normativo, e o ablativo, e o genitivo, e todas essas coisas? Isso vai te deixar louco tentando manter todos esses finais diferentes em linha reta? Bem, eles não só têm terminações para os casos, mas também têm terminações para o gênero, seja masculino, feminino ou neutro. Você se lembra de todos aqueles exercícios que vocês tiveram que fazer? Ok. A palavra pôneria é neutra. E essa é a palavra normal usada para o mal. Se esta desinência neutra for alterada para a desinência masculina da primeira pessoa do singular, então se torna o que nós chamamos de términos técnicos, um termo técnico, que é um título para uma pessoa específica. A palavra poneros no Novo Testamento é um título reservado para Satanás. Hoponeros significa literalmente o maligno. Agora, senhoras e senhores, a oração do Senhor, como está registrada no Novo Testamento, não usa pôneria, usa poneros. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos era o seguinte: quando vocês orarem, vocês orem assim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do inimigo, do maligno. Deus nos proteja das maquinações e das influências de Satanás. Se você é cristão, isso deve indicar que você dá algumas ações e credibilidade para os ensinamentos de Cristo. Ser cristão é seguir a Cristo, seguir os ensinamentos de Cristo. E o que eu estou tentando dizer a vocês é que no cerne do ensino de Jesus havia uma profunda preocupação sobre a dura realidade de Satanás. Mas apesar da centralidade do ensino de Jesus a respeito da realidade de Satanás, no nosso dia, na nossa era, há essa oposição persistente a ele. Mas, de novo, enquanto eu discuto isso com as pessoas, elas vão sempre dizer: bem, Arci, nós concedemos, talvez, que haja algum tipo de força do mal lá fora. Quando você começa a falar sobre isso em termos pessoais, como um cara individual, você sabe, isso é o que nos faz sufocar até a morte. Mas acreditamos que existe algum tipo de força maligna operando aí no universo. Vocês já ouviram falar disso, que Satanás, a ideia de Satanás, se é para ser credível ao homem moderno, para ser mais sofisticado, deve ser entendido como uma força do mal, ao invés de um ser mau ou uma pessoa. Agora fazemos essa mudança para tornar ela mais palatável ao nosso progresso intelectual do século XX. Se analisarmos isso, acho que veremos que o que fizemos foi substituir intelectualmente o conceito correto por aquele que é manifestamente incorreto. Apenas pense sobre isso por um minuto. Como é possível ter uma força do mal, a menos que essa força seja pessoal? Um vento ou um furacão podem ser considerados imorais, senhoras e senhores. Vocês entendem o que eu estou dizendo? As forças absolutas não têm capacidade moral para elas. Então, não é sensato falar sobre uma força do mal, a menos que estejamos falando a respeito de uma força que está fluindo de um ser pessoal que tem uma mente, uma vontade e consciência. Porque não dizemos isso das flores, que elas são pecados cometidos. Elas não podem cometer pecados porque elas não têm o equipamento natural necessário para realizar os pecados. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Agora, de volta à Idade Média. Por que nós temos essa resistência nos nossos dias? Na Idade Média, a igreja acreditava na realidade de Satanás. E eles estavam preocupados a respeito das maneiras de se protegerem do seu ataque.
E eles criaram vários meios, Lutero com seu tinteiro e assim por diante, mas eles fizeram isso, eles disseram, o que nós sabemos sobre Satanás é que Satanás caiu por causa do orgulho. E então, com toda a probabilidade, o maior ponto de vulnerabilidade do inimigo está no seu orgulho. E a Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então a igreja juntou tudo isso e disse, bem, a melhor maneira de resistir a Satanás é zombar de Satanás, atacar o seu orgulho, humilhar ele. E isso vai conduzir ele para longe, porque ele não vai suportar ser humilhado. Então, o que a igreja fez? Eles inventaram esses desenhos, essas caricaturas grosseiras de Satanás, fazendo Satanás parecer o bobo da corte, onde eles colocavam nele chifres, cascos, aquela flanela vermelha, um forcado e todas essas coisas, parecendo Mefistófeles. Então eles colocavam essas horríveis caricaturas na parede para zombar de Satanás. Mas o que aconteceu foi que a próxima geração viu as imagens e disse, não me diga que os meus pais acreditaram nesse rapazinho em um terno de flanela vermelha que andava por aí com forcado, cascos e chifres fendidos. Que tipo de ingenuidade é essa? Que tipo de mitologia eles estão adotando? Agora, certamente, uma leitura superficial das Escrituras mostra que Satanás não é descrito em lugar nenhum como um bufão em um terno vermelho. Pelo contrário, a sua primeira introdução no Antigo Testamento é como? Agora, a serpente, que era mais astuta ou sutil de todas as criaturas. Devo acrescentar, em primeiro lugar, que Satanás, de uma perspectiva bíblica, é uma criatura. Mas ele é uma criatura com dons extraordinários, se vocês preferirem. O primeiro dom que é mostrado é o seu dom de astúcia, ou sutileza, que ele usou em Adão e Eva. O Novo Testamento diz que Satanás aparece como um anjo de luz. Ele aparece como um anjo de luz. Temos uma frase na filosofia e na teologia, mais ou menos assim, sub specie bona. Isso significa algo que aparece. Sub specie bona significa que se manifesta sob os auspícios dos bons, mas na verdade é malévolo. Isso quer dizer que o maior hipócrita em todo o universo é Satanás. Satanás não aparece tipo como Oi, ou Ken, Harry e tenta entrar em um acordo. Não. Ele se disfarça de anjo de luz. A sua sutileza, sua inteligência, o seu ser sofisticado, sua eloquência, sua beleza, o seu engano. Tudo o que as Escrituras falam sobre o anticristo e a sua conexão Satanás é importante. Deixa eu simplesmente dizer a palavra anticristo. A palavra anti no Novo Testamento é usada de duas maneiras. E há um jogo com isso, com a palavra a respeito do anticristo. Sabe, obviamente, a única maneira em que é usada. Anti significa contra, alguém que se opõe a algo. Então, o anticristo é aquele que se opõe e se opõe a Cristo. Mas também, anticristo, a palavra anti significa em vez de, ou no lugar de. Que a maneira pela qual o anticristo se manifesta biblicamente é como um substituto de Cristo. É a falsificação, tentando imitar o genuíno. E as advertências das Escrituras dizem que Satanás e o anticristo e assim por diante são tão bons no que fazem que, se possível, eles pudessem enganar até os próprios eleitos.
Então, eu estou trabalhando neste ponto para que você entenda que o retrato, a imagem de Satanás, eu vejo na Escritura que assim, é tão diferente do que nós, como é retratado na cultura moderna, que não é de se admirar que ninguém mais acredite em Satanás. Quem acreditaria em tais caricaturas ridículas? Mas Satanás, nas Escrituras, é o anjo de luz que vai se manifestar não como um Hitler, ou Mussolini, ou Idi Amin, ou qualquer coisa assim, mas ele vai vir mais parecido com o Billy Graham. Agora eu não quero sugerir a vocês por um segundo que Billy Graham está em aliança com o diabo. Não distorço o que eu disse. Mas eu quero dizer que é esse tipo de pessoa que vai ter esse tipo de credencial. Eu acho que vai nos enganar. Ele é um anjo de luz. E ao mesmo tempo, então, é chamado de leão bramando. Um leão que brama, procurando ao redor quem ele pode tragar. Então as Escrituras nos dizem que Satanás não só é real e inteligente, mas também é formidável. Tão formidável que o mesmo termo de força, senhoras e senhores, que é usado para Cristo, é usado para Satanás. Cristo é chamado de leão da tribo de Judá, a figura da realeza. Satanás é chamado de um leão bramando, o leão mentiroso que busca aqueles a quem ele pode tragar. Quero dizer, ele é muito mais forte do que eu, muito mais forte do que vocês. A oposição dele, como eu digo, é formidável. Se lembre de Pedro, quando Jesus o advertiu de que Satanás estava entrando no coração dele, dizendo: "Você vai me trair." "Oh não, eu não vou", disse Pedro. "Eu nunca vou fazer isso." Jesus disse: "Você fará isso em 24 horas e fará 3 vezes." "Eu não. Deixe todo mundo cair nesse tipo de tentação, Jesus, mas você sabe, eu estou seguindo o Senhor até o final da estrada. Nada, jamais eu faria isso." Você sempre fala assim? O que Jesus disse? "Simão, Simão, Satanás quer peneirar você como trigo." O grande pescador, o forte e impetuoso Pedro, que pode se levantar contra qualquer um. Jesus disse: "Você é um pedaço de bolo, uma massa na mão, sendo peneirado como trigo." Nunca subestime o poder de Satanás. Ele é mais forte do que vocês. Ele é mais esperto do que vocês. Ele é mais enganador do que vocês jamais vão ser. E quando eu vejo os alertas aqui nas Escrituras sobre isso, é o suficiente para fazer vocês quererem correr para salvar suas vidas. Ouça o que Paulo diz em uma passagem em Efésios, que vocês já ouviram muitas vezes. "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis." O cristianismo é totalmente sobrenatural. Tire o sobrenatural do Novo Testamento e você terá destruído o Novo Testamento. Na verdade, tentar reconstruir o cristianismo sem o sobrenatural, eu acredito que é fundamentalmente uma coisa desonesta. Aqui o apóstolo, de maneira didática, diz: "Veja, vocês estão em uma luta. Vocês estão tentando agradar a Deus. Vocês querem viver uma vida que manifeste santificação. Mas é uma batalha. É uma batalha com a carne. É uma batalha contra o mundo, mas a batalha em que vocês estão vai muito além disso. Não estamos lutando contra a carne e o sangue, mas contra poderes, principados, potestades, maldades em lugares altos celestes, nos oranos, nos lugares celestes. Mal cósmico é com o que nós estamos lidando aqui. Em um reino invisível. Esse é o reino do sobrenatural.
Veja bem, no cerne da declaração cristã, que o cristianismo é baseado na revelação, que nós recebemos informações que estão além do escopo da percepção empírica normal, que nós obtemos informações do reino metafísico, do reino noumenal, daquela realidade que transcende o observável. E que Deus nos diz que existe uma dimensão de realidade ali, que não é visível ao olho nu. Mas aquela realidade que não é visível para o olho nu tem uma influência profunda em nossas vidas. Agora nós entendemos isso por meio de analogia, não é? Quero dizer, existem partículas submicroscópicas e realidades que fomos capazes de descobrir nos últimos séculos, que as gerações anteriores de seres humanos não conheciam absolutamente nada a respeito, sobre um mundo invisível que tem um impacto profundo em suas vidas. Agora existem dois problemas que o cristão tem com Satanás. Um é subestimar a realidade e o poder de Satanás. Não há nada que o faça mais feliz do que uma geração de cristãos que não creem que ele existe, porque então ele tem um salvo-conduto. Ele tem um cartão diabólico American Express. Ele pode ir a qualquer lugar que ele quiser e entrar. Ninguém vai incomodar ele, porque ninguém acredita que ele está ali. Qual melhor negócio ele poderia ter do que isso? Mas se isso não funcionar, as pessoas tendem a mudar de um extremo para o outro em uma cultura. O outro perigo é superestimar o poder de Satanás. Nós temos uma reação na nossa própria cultura cristã, agora que está tão preocupada com Satanás, que quase não sobra espaço para a atividade humana, que todo mal e todo pecado é resultado da opressão ou possessão satânica. Na verdade, é a acusação de Satanás que acredito ser a principal obra do diabo na vida do cristão. E é essa dimensão que nós vamos tomar na nossa próxima lição, onde consideraremos como é importante ter uma consciência limpa, ter um sentimento de força e de garantia de perdão à medida que nós continuamos esta luta por crescimento.